O Rio de Janeiro vive um momento otimista no setor de óleo e gás. Considerado o maior estado produtor do país, além do Rio possuir diferenciais competitivos e posicionamento estratégico, ele também se destaca na produção de petróleo de baixo carbono, fator que possibilita uma maior atração de investimentos, abertura de mercado, geração de emprego e arrecadação de impostos. Esses e outros dados podem ser acompanhados na 7ª edição do Anuário do Petróleo no Rio 2022, lançado recentemente pela Firjan e tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! Diferentemente dos demais estados da Federação Brasileira, que tiveram uma queda de 15% na produção de barris por dia, o estado do Rio caminhou para o aumento dessa produção em 130 mil barris no primeiro semestre de 2022. Para falar sobre os principais dados do setor de óleo e gás e as perspectivas para os próximos anos, está aqui comigo o coordenador de conteúdo estratégico de petróleo, gás e naval da Firjan, Fernando Montera. Nessa 7ª edição, qual o cenário do setor de óleo e gás aqui no estado do Rio de Janeiro? Então, a gente criou uma frase de efeito recentemente, né, por conta da Rio Oil and Gas, que ela fala exatamente isso. Óleo e gás é Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é energia. Né? Qual que é o sentido que a gente tenta trazer quando a gente está falando disso? Né? Quando a gente fala de óleo e gás no Brasil, a gente sumariamente está falando de Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele não só tem um grande potencial com relação à produção atual, né? Ele é o maior produtor, como também ele tem aí um grande potencial de expansão. É onde são nas águas fluminenses que estão localizadas as principais oportunidades futuras de produção. E também existem diversas outras oportunidades de produção de energia também em águas fluminenses, incluindo questões de energia eólica offshore, etc. Então, tem muitas oportunidades rodando. Mas quando a gente fala especificamente de óleo e gás, o Rio de Janeiro, a gente coloca isso no anuário, né? Se o Rio de Janeiro fosse um país, ele seria o 10º maior produtor mundial, né? Então, isso dá um referencial do tamanho do Rio para o mundo. Vocês fizeram um caderno especial. O que tem de informação e dado, né, para a gente pensar sobre essa perspectiva da transição energética, da sustentabilidade, e quais são aí os diferenciais do estado do Rio nesse quesito? Nessa edição do Anuário de Petróleo no Rio, a gente teve essa ideia de colocar um caderno especial tratando da transição energética, exatamente para trazer essa ideia de que não tem como falar mais de petróleo e gás, ou, né, qualquer produção de energia fóssil, sem falar de transição energética, sem falar de energia renovável. Existe uma correlação muito grande entre elas. Isso a gente já vê também nas próprias petroleiras, né? As empresas elas têm passado a mudar o posicionamento dela com relação a como que elas se inserem no mercado. Elas passam a ser empresas de energia e focadas muito nesse processo de descarbonização. E aí, quando a gente fala da parte de transição energética, o Brasil, o Rio de Janeiro em si, ele já é um país, vamos dizer assim, entre aspas, transitado energeticamente, né? A gente tem um grande percentual de energias renováveis na nossa matriz energética como um todo. Quando a gente fala da matriz elétrica, né, que é só da geração de energia elétrica, a gente ainda tem uma matriz mais renovável ainda. E a gente colocou no documento como um todo, numa análise, trazendo exatamente esse diferencial e o que isso significa para a indústria do Rio de Janeiro. Então, além, né, das oportunidades futuras que a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro, com produção de energia eólica offshore, que existem diversos projetos colocados, com o potencial que a gente tem de produção de hidrogênio, seja hidrogênio verde com a energia eólica, ou seja um hidrogênio, né, azul, que é aquele que utiliza o gás natural com tecnologias de captura de carbono, existem todas essas oportunidades. Então, assim, a gente está num posicionamento diferenciado e os investimentos estão colocados aqui. Agora, dentro dessa perspectiva, né, das oportunidades, também existem desafios. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios, assim, o que a gente precisa também para mergulhar nessa agenda de sustentabilidade, transição energética. O que já está acontecendo também, né, no nosso território, no nosso estado, que também apontam para esse futuro em que a transição energética é o principal assunto aí, né, de conversa com o restante do mundo?
Então, quando a gente fala do que a gente precisa avançar no mercado, a gente acaba falando da regulação como um todo, né? A gente vê a importância no mundo colocada para essas energias, por que esses investimentos têm que ser feitos, e a gente percebe que a gente precisa avançar em desenhar aquele arcabouço regulatório que vai estimular, de fato, os investimentos. O que a gente tem que entender durante esse processo, como eu já falei, a gente é um país já transitado, então a gente não necessariamente precisa absorver os custos dessa transição. Muitas vezes, né, o que pode acabar acontecendo é a gente ser um portador de soluções para o mundo como um todo. A gente já tem grande consumo, né, de biocombustíveis no país, a gente é referência mundial de biocombustíveis como um todo. E aí, quando a gente fala dessas novas energias, fala de hidrogênio, fala de eólico offshore, a gente pode estar falando, na verdade, de entregar uma solução para o mundo, né? A gente viu na semana passada uma notícia de uma primeira carga de entrega de hidrogênio no forma de amônia, se eu não me engano, no Oriente Médio. Então, isso é um modo de exportação. Então, identificar o que a gente precisa fazer na regulação, não só para o que a gente precisa internalizar para a gente, mas também de como que essa regulação tem que estar desenhada para a gente entregar essa solução para o mercado sem, de fato, de repente, onerar, porque novas tecnologias acabam tendo um custo mais alto. Então, a gente exportar essa solução pode ser um modo da gente rentabilizar melhor esse investimento. Mas para isso também a gente precisa trabalhar a capacitação, né? Porque para que a gente tenha possibilidade de inovar nesse mercado, nesse mundo, e possa entregar essas soluções para o mundo, né? Além de estar acontecendo isso no próprio território, é necessário que a gente trabalhe também uma parceria muito profunda com as universidades, enfim, e com as empresas, para que a gente possa avançar nesse setor. Isso está acontecendo? Quando a gente fala em transição energética, você fala também em novos empregos, novas qualificações que vão ser necessárias. O que a gente percebe também é que existe uma grande correlação, principalmente quando a gente fala em eólicas offshore, uma grande correlação desse mercado com o mercado de petróleo e gás. Então, são capacitações que podem ser aproveitadas, às vezes você vai acabar fazendo uma adaptação ou outra, mas elas podem ser aproveitadas para entregar essa solução para o mercado. E aí a gente fala não só da capacitação de mão de obra, como também do fornecimento de bens e serviços. Então, quando você vai fazer uma instalação de uma eólica offshore, você vai acabar utilizando barcos de apoio, você vai utilizar toda uma infraestrutura que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já tem uma tradição, uma capacidade de atendimento. Então, você conseguiria aproveitar essa capacidade de atendimento do petróleo e gás para energias renováveis, offshore, outras também que possam ser o caso. A gente aqui pela Firjan, quando a gente fala Firjan, a gente não fala só Firjan, né? A gente tem dentro da atuação como um sistema também o SESI e o SENAI, que atuam nessa parte de serviço social da indústria e capacitação do trabalhador. A gente desenvolveu um centro de referência em energias renováveis, olhando essa parte também de geração solar, de geração distribuída. Então, a gente está desenvolvendo, está estudando como que a gente pode adaptar o que a gente tem para entregar, né, no curto, médio e longo prazo, as necessidades da indústria com relação a esse processo de transição energética. Mas há também muito o que desenvolver, né? Se a gente pensar, por exemplo, onde está hoje a produção desse mercado de eólica, ainda não está no Brasil. Quer dizer, a gente ainda pode também atrair uma indústria que não está em lugar nenhum, pelo menos não desenvolvendo o que vai ser necessário de tecnologia aqui para o estado do Rio. A gente está tendo uma oportunidade, vamos dizer assim, quase que única, né? Quando a gente fala no desenvolvimento de um mercado. A gente está podendo olhar a regulação, olhar a qualificação, o desenvolvimento tecnológico, a gente poder falar, não vamos dizer necessariamente com calma, mas a gente poder se planejar melhor para desenhar um melhor arcabouço regulatório, ver o que a gente precisa desenvolver de capacidade, de capacitação de mão de obra e o que a gente tem de potencial de prestação de serviço. Então, esses projetos eles não vão acontecer necessariamente a partir do ano que vem. Então, a gente tem essa possibilidade de olhar com cuidado e ver o que a gente precisa melhorar dentro do nosso território para desenvolver essas oportunidades, sejam elas offshore, sejam elas, né, eólicas offshore, que aí tem
questões específicas, sejam de hidrogênio, sejam de novas tecnologias de biocombustíveis também. Existem diversas vertentes que a gente pode trabalhar. E como a divulgação desse conteúdo do anuário vem sendo trabalhado pela Firjan, principalmente na disseminação desse conteúdo e na criação desses espaços de diálogo? A nossa atuação como um todo, ela perpassa essa publicação, né? Então, a gente tem um calendário bem definido de publicações que a gente faz, e o anuário é uma delas. Então, a gente, além do lançamento desse anuário, a gente faz diversas divulgações, sejam nas regionais que a gente tem, em unidades que a gente atua, e dentro do nosso Conselho Empresarial de Petróleo e Gás, mas também a gente tem um informe diário que a gente divulga notícias e informações. Então a gente traz de vez em quando alguns artigos, a gente mesmo escreve, coloca para trazer mais informação para isso. A gente vai estar na Rio Oil and Gas essa semana, então mais um local para a gente divulgar. E aí a gente também, como a gente passou a publicar os dados de uma forma dinâmica, vamos dizer, né, dentro daquele painel de BI, a gente, ao invés de fazer a atualização desses dados de uma vez por ano, como era feito anteriormente, a gente passou a fazer de tempos em tempos, vamos dizer assim, né? A gente tem um cronograma de atualização, o que também ajuda na divulgação desses dados, que a gente é anual, mas ele consegue se manter atualizado durante um tempo, as informações técnicas, as análises que as empresas trazem no documento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Além da transição energética, o futuro do petróleo e gás aqui no estado do Rio de Janeiro passa pela descarbonização e pela capacitação. Fernando, como que a Firjan vem trabalhando esse tema da capacitação? Então, como a gente falou no primeiro bloco, as oportunidades elas têm prazos diferentes e oportunidades diferentes. Quando a gente fala em eólicas offshore, a gente tem um prazo maior para o desenvolvimento dessa capacitação e tem uma convergência com cursos que a gente já fornece, com expertise que a gente já tem para atendimento de petróleo e gás. Mas existem outras oportunidades que já acontecem no mercado de geração de energia relacionados com a transição energética, principalmente para a parte de eólicas em terra e também na geração distribuída e produção de energia solar. E aí, para isso, a gente lá aqui dentro da Firjan, que atua em sistema, como eu comentei já, né, com o SESI e com o Senai, a gente tem um centro de referências em energias renováveis que desenvolveu cursos específicos exatamente para essas oportunidades. Então, a gente consegue desenvolver capacidades para instalações, para o desenvolvimento, né, dessa capacidade de geração eólica e geração solar, que já está em curso. E a gente vem trabalhando junto com as empresas, vem querendo entender quais são os cursos que a gente vai precisar desenvolver e o que a gente vai precisar reformular para conseguir atender melhor essas novas oportunidades que vão vir relacionadas a energias renováveis, principalmente falando em eólicas offshore e de hidrogênio. Você já citou, né, a realização da Rio Oil and Gas esse mês, né? Na verdade, essa semana de setembro, reunindo aí todo mundo que pensa e age e trabalha nesse setor de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, né? Já é um evento histórico aí que já está no nosso calendário há bastante tempo. E eu queria saber de você qual vai ser a participação da Firjan nesse evento, o que está planejado aí para justamente levar à frente, né, o diálogo acerca desses dados levantados, dessas oportunidades aqui para o estado do Rio. A Rio Oil and Gas ela voltou a ser presencial, né? Depois de, se eu não me engano, 3 anos, por causa da pandemia. E aí a Firjan, como sempre, a gente tem um espacinho dedicado, um stand, dentro do armazém que chama Armazém IBP. E a gente lá tem uma área que a gente vai trazer as soluções que a gente leva para o mercado, o que a gente tem de oportunidade para desenvolver. A gente vai ter diversas áreas da Firjan como um todo, né, dos nossos institutos de tecnologia, da nossa área de negócio lá presente, para poder apresentar para o mercado, discutir com o mercado e entender eles entenderem o que a gente pode fornecer e a gente entender o que eles precisam da gente.
E a gente, no dia 27, na terça-feira, vai ter um encontro de relacionamento dedicado, que a gente tem regularmente, né? Toda Rio a gente faz um encontro de networking. E nesse encontro a gente está apoiando a divulgação de um livro dedicado para gás natural relacionado bem especificamente à distribuição. Vai ser às 5 horas da tarde no nosso stand. E aí fica todo mundo convidado a participar lá e estar presente quem estiver passando pela Rio Oil. Em relação à cidade, né? Há também uma agenda forte nesse sentido. A gente tem um programa Rio em Foco, inclusive, que foi ao ar antecipando, né, quais eram as novidades desse ano da Rio Oil and Gas. Há um conselho dentro da Firjan que olha especificamente essa questão da sustentabilidade. Como é o diálogo, né, entre esses dois setores dentro da Firjan e como é que vocês também levam esse tema da transição energética para o empresariado de uma maneira geral? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala da decisão do investimento, né? Isso está virando o direcionador da decisão do investimento. E aí assim como o petróleo e gás dentro do Rio de Janeiro, né, é um tema transversal, né, que ele vai falar, né, desde da capacitação, desenvolvimento tecnológico, demanda de bens, serviços, né, a gente trata como um mercado, né, quando a gente olha, o tema de sustentabilidade ele também é transversal, ele vai atuar em todos os setores da economia, ele vai estar permeando aí toda a atuação. Então, a gente tem áreas dedicadas específicas para esses assuntos, a gente tem uma área ambiental, aqui dentro da Firjan, a gente tem também uma área dedicada para responsabilidade social, principalmente na entrega de soluções para o mercado. E aí, quando a gente faz a nossa atuação sempre em conjunto, sempre trabalhando, identificando as oportunidades que tem para desenvolvimento. E em 2021, a gente fez o lançamento de um documento, não a gente como gerência, né, a Firjan como um todo, fez o lançamento da publicação Critérios e Métricas ESG para a Indústria. Isso foi em setembro, e exatamente com esse intuito de dar esse norte e apoiar nesse direcionador para todas as empresas do Rio de Janeiro, nessa pauta, né, de sustentabilidade, de questões ambientais, questões de governança também. Nessa questão das métricas, não só a decisão empresarial é muito importante, mas também há uma cobrança da sociedade a respeito desse tema, né? E como tem sido a receptividade também dentro do empresariado dessa temática? A demanda por eventos e materiais e referências sobre isso tem aumentado? Isso está no dia a dia do empresário. Ele precisa olhar com muito cuidado para essas questões, identificar quais são as oportunidades que ele tem e o que ele precisa adaptar internamente, né? Então, foi exatamente essa a ideia dessa publicação. Quando o empresário, seja ele, né, de pequeno porte ou grande porte, ele olha para essa questão de sustentabilidade, seja ele atuando em petróleo e gás ou não, né, ele precisa entender o que ele tem que fazer. Então, existe essa demanda, existe essa necessidade e foi para isso exatamente que a gente criou essa publicação de critérios e métricas para conseguir desenhar bem para ele e mostrar o suporte que a gente pode dar para o empresariado em relação a esse assunto. Esse material está disponível no site da Firjan? Sim, esse material está disponível no site da Firjan, assim como o anuário também. Isso, numa pesquisa de Google fácil, você consegue encontrar, né? Então, Anuário do Petróleo no Rio, 2022, Firjan, você vai achar. A gente tem um site dedicado também para o Anuário do Petróleo, mas se você colocar também lá critérios e métricas ESG para a indústria, Firjan, você vai achar uma notícia divulgando onde está essa publicação exatamente. No YouTube, para facilitar aí a busca de vocês, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Para que a gente possa estar par e passo, né, com todas essas oportunidades que estão se desenhando para o Estado do Rio de Janeiro, é necessário que haja investimento em inovação. Como é que a gente está nesse quesito? A gente tem linhas de crédito específicas para financiar essas inovações que vão contribuir nessa questão da transição energética? Então, né, quando a gente fala de transição energética, a gente fala de uma série de soluções que a gente precisa desenvolver. Existem diversos mecanismos de estímulo ao desenvolvimento dessas soluções. Quando a gente olha o mercado de petróleo e gás, existe a cláusula de PDI, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muitas empresas, oil companies, têm utilizado essa cláusula para desenvolver soluções. E algumas outras iniciativas também acontecem de diversas entidades.
sejam de nível estadual, sejam de nível federal, elas acontecem de acordo com algumas necessidades. Aí, quando a gente fala de transição energética, a gente pode ressaltar aqui algumas linhas específicas, né? A gente pode falar de armazenamento de gás carbônico, da parte de captura de gás carbônico, também de um assunto que vem sendo levantado muito, é do cálculo das emissões de CO2 e também das emissões fugitivas de metano, que é o CH4, né? Que faz parte do gás natural quando a gente está na operação do mercado de petróleo. Algumas acabam fugindo em dutos, né? Que se chama de emissões fugitivas, e estão sendo desenvolvidas soluções inovadoras para conseguir identificar e ver esse impacto como um todo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. A Rio Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o coordenador de conteúdo estratégico de petróleo, gás e naval, Fernando Montera, da Firjan. O Rio de Janeiro está se posicionando como hub de inovação em fertilizantes, como fruto do alinhamento entre as políticas nacional e estadual de fertilizantes lançadas recentemente. De que maneira, Fernando, a indústria de fertilizantes se conecta com o desenvolvimento e com o potencial do setor de óleo e gás que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro? Fertilizantes, eles são utilizados para aumentar a produtividade do agronegócio, né? E fertilizante não é só um tipo de fertilizante. Existem 3 tipos de fertilizantes, né? E um deles, especificamente, ele pode ser produzido a partir do gás natural, que são os fertilizantes nitrogenados. Então, como a gente tem grandes oportunidades aqui de desenvolvimento da produção de gás natural em mar, falar de fertilizantes faz todo sentido, né? Dada a necessidade que a gente tem, né? Dada a força do agronegócio do país como um todo, a gente pode desenvolver soluções para reduzir as importações que a gente tem destes fertilizantes nitrogenados, que, infelizmente, a gente hoje em dia ainda importa muito para conseguir fazer o atendimento da demanda de fertilizantes internos. E aí, falando especificamente da nova lei do gás, né, que completou um ano em abril de 2022, o que essa lei traz de oportunidade que será benéfica também para o setor e para o estado do Rio de Janeiro? O grande objetivo da nova lei do gás foi conseguir trazer uma maior dinamicidade para o mercado de gás natural, né? Foi olhar para o mercado e entender o que precisa melhorar para conseguir ter mais agentes, ter mais produtores e conseguir, então, potencialmente reduzir, né, o preço do gás e atender um maior número de oportunidades. E aí a gente fala da parte da abertura do mercado de transporte, a gente fala das questões de desconcentração do mercado. Existe, por exemplo, uma regulação que está sendo estudada pela Agência Nacional do Petróleo, que chama Gas Release, que é um mecanismo para a redução da concentração de mercado. Se a gente tiver um agente muito dominante, com uma grande parte da oferta, ele seria, então, obrigado a fazer abrir mão de parte dessa oferta dele de algum modo. Isso está sendo estudado pela agência reguladora, a ANP, e ele olha todas essas questões e tenta trazer de um modo menos concentrado em um único agente e conseguir ter diversos agentes atuando nesse mercado, potencializando a oferta, potencializando os projetos que podem ser desenvolvidos na ponta pelo consumidor. Mas a gente já está conseguindo ver essas mudanças, né? E o que essa lei trouxe de novidade acontecendo no cenário? Quando a gente estava no desenvolvimento, né, dessa lei, todas as discussões que levou alguns anos, a gente sempre deixou claro, né, em todas as conversas, de que não existe uma solução rápida. É um processo. No mundo, a abertura do mercado de gás levou anos e décadas. E no Brasil não ia acontecer de um ano para o outro. Então, a gente está com a lei muito recente, a gente começa a ver algumas sinalizações, começa a ver alguns movimentos. Isso não acontece de modo homogêneo pelo país como um todo. A gente já conseguiu ver grandes oportunidades sendo desenvolvidas, né, de novos fornecedores de gás, né,
principalmente na região do Nordeste. Existem estados, por exemplo, que têm mais de 5 contratos de fornecimento de gás natural na mesma distribuidora de gás. Mas, infelizmente, isso não acontece na mesma velocidade em todas as regiões do estado, até porque a gente ainda tem um mercado muito concentrado em um único fornecedor, então a gente não conseguiria disponibilizar, né, ter uma multiplicidade de fornecedores, uma competição de modo igual, né, para todos os estados, porque não teria fornecedor suficiente para atender a demanda de todo mundo, né, em termos iguais de competição. Mas para o Rio de Janeiro, na verdade, essas mudanças trazidas pela lei são fundamentais para a gente pensar em expansão, inclusive, e reindustrialização. Não é um tema que vai se desenvolver sozinho, quer dizer, simplesmente pelas regras que vão ser colocadas, mas é preciso também aí uma atividade, um diálogo, um debate muito grande, um posicionamento de Estado. O que precisa avançar na visão da Firjan nesse setor para que a gente possa, de fato, ser beneficiário do que o gás que está lá sendo produzido offshore possa ser trazido aqui para o Estado e dinamizar a economia. Então, essa nova lei que foi promulgada, ela manteve a independência dos estados quando a gente fala da questão de distribuição de gás natural. Então, existem competências federais que vão até o final do transporte, existem competências que são estaduais relacionadas à distribuição. E aí, para a plena efetividade dessa lei, para que a gente tenha, de fato, um mercado dinâmico como um todo de gás natural, seja nível federal, seja nível estadual, a gente vai precisar que o Estado tenha um arcabouço regulatório bem desenhado e segurança jurídica nesse processo de distribuição, no desenvolvimento do consumidor livre, que é muito importante nesse processo, né? Consumidor livre é aquele consumidor industrial, né, ou outros consumidores, né, que possam se classificar como consumidor livre, que ele não vai necessariamente comprar o gás com a distribuidora. Ele vai comprar o gás com o fornecedor diretamente e ele vai, com a distribuidora, né, de gás canalizado, ela vai fazer apenas um contrato de prestação de serviço da distribuição sem ter incluso o fornecimento. Então, assim, isso é uma das regulações específicas quando a gente fala a nível estadual. Então, a gente precisa trabalhar nessa regulação para a gente conseguir trazer os benefícios da lei federal também no âmbito e dentro das competências estaduais. Nesse diálogo sobre o desenvolvimento e as oportunidades, né, se estudou e se apresentou aqui no Fórum de Desenvolvimento o projeto da Rota 4B. Qual é a visão da Firjan a respeito dessa rota e das outras rotas que estão sendo desenhadas aí para poder escoar esse gás, fazer ele chegar para a indústria também, né? É importante deixar claro, né, vamos dizer assim, uma geolocalização da produção de gás natural, né, aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em águas fluminenses, o gás natural sendo produzido, ele está, né, a grandes distâncias do nosso litoral. Isso gera a necessidade do produtor de criar uma infraestrutura específica para trazer esse gás do mar até a costa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem algumas rotas, né, que são mais antigas na região da Bacia de Campos. A gente tem uma rota que já está operando, que é a Rota 2, que traz gás da produção da Bacia de Santos, no pré-sal, para Macaé. E tem uma rota que se inicia aqui no Rio de Janeiro, que vai para São Paulo, que é a Rota 1, que foi a primeira rota do pré-sal, que já entrega gás também. Existem diversos outros projetos que podem ser desenvolvidos. Um deles, né, que já está quase finalizando, infelizmente teve um tropeço nesse meio do caminho, foi o Rota 3, para entrega de gás ali na região de Itaboraí, na UPGN. E existem alguns outros projetos que estão sendo estudados. Um deles é o Rota 4. Né? E aí você falou do Rota 4B. Isso significa o quê? O Rota 4B é uma das opções. Essa rota, ela, vamos dizer assim, é como se fosse uma rua, né? Ela pode fazer uma curva aí para um lado, ela pode fazer uma curva aí para um outro lado. Então, o B significa que é o trajeto que viria para o Rio, você tem um outro trajeto que poderia ir para São Paulo. E aí, quando a gente olha o trajeto que ela faria para o Rio, a gente vê que ela vai ali se direciona para a região de Santa Cruz. Então, a gente precisa trabalhar para estimular
e incentivar que esse investimento seja feito, de fato, direcionado para o Rio de Janeiro, porque o investidor ele pode decidir mandar para São Paulo. Então, ele vai olhar para o Rio de Janeiro e vai falar o que o Rio de Janeiro tem de diferencial. Um dos diferenciais que a gente já vem colocando com relação a essa Rota 4P é que no local em que ela está se direcionando já existe um distrito industrial, já existe o consumo de gás natural colocado lá e já existe rede de distribuição também naquela região. Então, significa que se você colocar uma rede, um gasoduto escoando esse gás de produção para lá, você já vai ter potencialmente oportunidades que vão ser desenvolvidas até de colocar esse gás natural para o mercado como um todo, né? Então, isso facilita, isso gera mais oportunidades, então, exaltando. Mas, como já foi comentado, a gente precisa fazer o nosso dever de casa interno na parte de regulação estadual, na distribuição, porque senão, se a gente não tiver um ambiente regulatório favorável, a gente não vai conseguir oportunizar esse investimento, então não vai gerar emprego, não vai gerar demanda, né, para o consumo desse gás, e aí você não estimula o desenvolvimento da economia do Estado do Rio. Claramente, essa dinâmica ela precisa da atuação coordenada de vários atores. E é sobre isso que a gente vai falar no último bloco, então não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Esse é o momento da gente fechar esse nosso programa, né, falando também do papel do poder público e de que forma a gente pode atuar mais fortemente num setor que é importantíssimo dentro da economia do Estado do Rio de Janeiro. Fernando, falando especificamente das oportunidades do cenário, né, você reforçou aqui várias vezes na nossa conversa que as perspectivas, há perspectivas de médio e longo prazo e alguns mais de curto prazo, mas precisa aí ter justamente essa coordenação dos atores. Como é que está desenhado esse cenário, né? Do sétimo, como a Firjan vislumbra, né, as conquistas e o que precisa estar avançando aí até a construção da 8ª edição? E aí eu estou falando aí das metas de curto prazo ou das oportunidades que a gente vai começar a enxergar nesse primeiro momento aí de retomada também, né, das perspectivas, das boas do olhar, como vou dizer, do olhar otimista para esse setor. Um ano é um prazo muito curto para resolver diversos problemas, então a priorização e a atuação conjunta entre os diferentes atores desse mercado é muito importante. Quando a gente olha no curto prazo, as oportunidades que estão colocadas, né, no estado do Rio de Janeiro, principalmente são aquelas relacionadas aos projetos de petróleo e gás que já estão, vamos dizer assim, confirmadas, que estão em desenvolvimento. E aí, no anuário, nessa edição do anuário de 2022, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis colocou uma previsão de investimentos para os próximos 5 anos na ordem de 380 bilhões de reais. Isso principalmente relacionado à parte de exploração e produção. E quando a gente olha também, né, mais a médio e longo prazo, falando dessas oportunidades de transição energética, de energia eólica em mar, de hidrogênio, a gente fala de também outras dezenas de bilhões de dólares que vão ser colocados. Então, centenas de bilhões de reais que podem ser desenvolvidos. Então, são oportunidades que a gente precisa trabalhar. E aí, nesse prazo curto, quando a gente fala em um ano, a gente ainda tem um dever de casa, principalmente quando a gente fala da parte de gás natural. Existem algumas questões ainda pendentes da regulamentação do gás natural, algumas questões de revisão tarifária que ainda não foram finalizadas, que é importante a gente ter amarrado, né, que você comentou até a próxima edição, ter amarrado para a gente conseguir dar mais segurança para o investidor. E nessa questão geopolítica, a gente sabe que a guerra entre Rússia e Ucrânia movimentou aí toda a discussão a respeito da dependência dos países pelo gás e pelo petróleo, apesar de um olhar assim cada vez mais focado em determinar que todo mundo faça sua transição, que opte pelas energias renováveis. Isso foi considerado? Como que a gente pode se posicionar, na verdade, olhando sobre essa perspectiva dos impactos, né, mundiais que essa guerra vem gerando? Então, algumas lições a gente precisa absorver desse não só da guerra da Ucrânia, mas também como da pandemia que a gente passou, né? Uma delas é o reforço
com relação ao nível de incerteza quando a gente fala do mercado de petróleo e gás. E aí, por que eu estou comentando isso? Quando a gente olha um ano atrás, início de setembro, né, de 2021, a gente tinha um preço de petróleo numa ordem específica. E ele cresceu, chegou a quase $130 por barril, num período aí de 6, 5 meses até o início desse ano. E depois ele vem oscilando e a gente, como pode já ver essa semana, já está na ordem aí de $84, $80 por barril. Então, isso demonstra que o preço que está alto hoje, né, que é aquele direcionador do investimento, é o direcionador das rendas de petróleo também que o Estado recebe, Estado, município e União, ele pode estar alto hoje, mas amanhã ele tem que estar baixo. Então, a gente precisa ter isso dentro do planejamento de país como um todo. Um ponto muito específico que foi também de lição aprendida desse processo como todo, desses últimos desses últimos 2 anos, é com relação não só à segurança energética, mas também com relação à segurança do fornecimento como um todo, né? A gente teve diversas disrupções em cadeias produtivas, em cadeias logísticas, isso atrapalhou o fornecimento de algumas questões. Então, a gente olhar com mais cuidado para a nossa cadeia de fornecimento, identificar o que a gente precisa fazer para desenvolver maiores capacidades de fornecimento, sermos mais competitivos, né, fica cada vez mais importante. E aí, mais especificamente com relação à parte da guerra da Ucrânia, porque durante a pandemia a gente teve uma redução de demanda muito grande, durante a guerra da Ucrânia a gente reforçou muito esse lado de segurança energética. Teve diversos problemas, diversas disrupções específicas do mercado de energia. Isso demonstrou a importância da gente olhar com cuidado. E aí, a gente aqui pode até não ter sentido tanto, né, esse cenário que principalmente a Europa acabou sentindo, mas é uma bandeira amarela, vamos dizer assim, para a gente olhar, olha, a gente é transitado, a gente já tem 50-50, né, quando a gente fala de energias renováveis, energias fósseis, mas o que a gente precisa fazer para garantir que no médio e longo prazo a gente não tenha problemas com relação a isso. A gente pode não ter tido essa disrupção energética específica da guerra da Ucrânia, mas ano passado a gente passou por um período muito intenso de crise energética relacionada à parte de chuvas, que atrapalhou toda a geração de energia elétrica. Então, a gente olhar com cuidado para isso é também uma lição importante a ser tirada desse período recente que a gente passou. E aí, aproveitando esse gancho, né, de pensar o futuro e o que a gente pode construir de colchão, né, para poder passar por novas crises que a gente sabe que podem acontecer, eu queria ouvir de você sobre o Fundo Soberano, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei criando um Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro e justamente com esse objetivo de pensar o futuro e pensar de que forma os recursos hoje angariados com a produção de petróleo e gás aqui no estado do Rio de Janeiro, que são importantíssimos para a nossa economia, podem construir aí novas perspectivas. Esse recurso ele vai estar disponível a partir do final do ano. Então, como que a gente pode pensar também em construir essas perspectivas, né? E desenhar um futuro menos dependente desses recursos e mais autossuficiente? A construção desse fundo soberano está em linha exatamente com o que eu comentei, né? Com essas oscilações do mercado de petróleo. Quando um momento está alto, no outro momento está baixo, a gente precisa estar preparado para atender essa variação muito intensa. E aí, quando a gente fala do que a gente precisa fazer, a gente tem que conseguir identificar dentro do Fundo Soberano, dentro dessa solução, dentro de outras soluções, como que a gente pode reduzir essa dependência. E aí, isso pode ser através de soluções inovadoras, de desenvolvimento tecnológico, de capacitação, de investimentos, mas também sem, como a gente fala de futuro como um todo, a gente também não pode afetar muito o potencial desse fundo, né? A gente não pode esvaziar ele rapidamente, e ele precisa ter essa capacidade de exatamente fazer, vamos dizer assim, esse colchão num período de redução referente a um anterior período que tenham mais receitas. E aí, dentro desse processo de desenvolvimento de soluções, a Firjan, o SES, o Senai, todas as nossas instituições dentro do sistema
estão disponíveis, estão à disposição da Alerj, estão sempre parceiras para trazer ideias e participar nesse processo, para encontrar quais são os melhores projetos, quais são as melhores ideias para desenvolvimento do Estado econômico, do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de modo mais sustentável. Fernando, muito obrigada por você ter aceitado o convite de trazer aqui um pouco mais sobre o anuário lançado recentemente pela Firjan. Para você que assistiu a gente até agora, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. Só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.